Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que bom é voltarmos à casa do Senhor, na manhã de mais um domingo, para que juntos aprendamos um pouco mais da palavra do Senhor. Chegamos hoje à terceira lição desta série de lições que estamos estudando, voltadas aqui a movimento pentecostal e chamando-nos a percebermos a atuação do Espírito Santo ao longo de toda a história da igreja, especialmente. Claro que nesses últimos 100 e poucos anos, 120 anos para 125 aproximadamente, para começar desde o início do movimento pentecostal nas igrejas Holiness Church, até início histórico do movimento pentecostal propriamente dito, ou do pentecostalismo propriamente dito, porque o movimento do Espírito é uma constante ao longo de toda a história, até os dias atuais. Desde lá até os dias atuais, a gente tem percebido a ação constante, permanente do Espírito Santo na igreja, com a igreja e através da igreja, porque a igreja é a depositária, a recebedora deste Espírito Santo, não só a recebedora, mas aquela que é a casa, o lugar onde, o locus onde o Espírito atua, é o Espírito Santo, aliás, é a igreja do Senhor. E aí, em se tratando de escola nessa temática, escola é feita de alunos e livros, né? O livro, nós já temos aqui, o livro, as Escrituras Sagradas. Mas eu trouxe 2 livros para apresentar aos irmãos, de muitos que eu tenho na minha biblioteca, sobre esta ideia, porque penso que essas lições vêm no momento não apenas oportuno, mas sobretudo necessário, em função de N fatores. Mas aquele mais próximo de nós é o fato de que o movimento do Espírito Santo e o pentecostalismo propriamente dito, nesses últimos 40, 50 anos, tem sofrido ou tem sido atingido por compreensões e invasões até, vindo de outros movimentos, que de alguma maneira, de alguma medida, tem descaracterizado a compreensão bíblico-doutrinária do que é a pessoa, natureza, obra, dons e manifestações do Espírito Santo. Mas de um tempo para cá, alguns escritores, eu poderia citar aqui diversos, mas pelo menos 3, vindo lá do outro lado do Atlântico, inicialmente lá. William Menzies, Robert Menzies, que tem escrito muito sobre a doutrina do Espírito Santo do ponto de vista da sistematização teológica. E aqui entre nós, outro também, que não é nosso aqui, não é brasileiro, é o Quineterra. Mas aqui entre nós temos Gutierrez Siqueira e muitos outros escrevendo muito sobre essa questão de como a gente, como pentecostais que somos, efetivamente mantemos a nossa compreensão bíblico-doutrinária. Eu até quero excluir aqui essa palavra teologia ou teológica, porque às vezes ela assusta um ou outro aqui ainda, infelizmente. Não deveria ser assim, mas ainda assusta alguns. Mas pelo menos a compreensão bíblico-doutrinária do que é a pessoa do Espírito Santo. Eu já tenho dito aqui, ali e em outros lugares, ao longo desse meu tempo de exercício ministerial do ensino, que
talvez um dos prejuízos maiores ou mais perceptíveis, e não deixa de ser também maiores para o movimento pentecostal, é um processo que começou há 30, 40 anos de despersonalização do Espírito Santo, reduzindo essa pessoa da divindade a um mero poder, uma mera força, uma mera energia de atração, que as pessoas reúnem, liberam uma certa adrenalina, liberam uma certa... A inologia, então, nesses últimos 30 anos, tem contribuído muito para isso. E eu estou citando esses autores porque eles é um chamamento a voltarmos às Escrituras, para de fato entendermos que o Espírito Santo, ele é poderoso, mas não é meramente poder. Ele é uma pessoa da divindade. Ele é Deus. Ele tem uma natureza descrita nas Escrituras, descrita, ensinada nas Escrituras, que tem os mesmos atributos de Deus Pai, porque Ele é Deus. Da mesma forma que a Bíblia até afirma que Deus é amor, faltou a João uma expressão que descrevesse, na sua ótica, na sua abordagem, a natureza de Deus. Ele exclamou: Theos est in agape, Deus é amor. Mas a Bíblia nunca afirmou que o amor é Deus. O Espírito Santo é poder, mas a Bíblia nunca afirmou que o poder é o Espírito Santo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, mas a Bíblia nunca afirmou que o Espírito Santo é fogo. Veja bem a necessidade. Então eu trouxe esses dois livros, um escrito a 4 mãos, exatamente por Gutierrez Siqueira, que é um teólogo assembleano, e Kine Terra, a autoridade bíblica e a experiência. Aqui não está nem do Espírito, é no Espírito. Livros que eu já li. E uma vez que a gente está tratando nessas lições hoje, aliás, nesse trimestre, desta ação do Espírito Santo ao longo de toda a história, eu trouxe outra aqui, ó. Entre a história, esse é de um americano, Craig Keener. Entre a história e o Espírito Santo, o testemunho apostólico do livro do Atos dos Apóstolos. Penso que nós que vamos estar de alguma forma não, efetivamente ligados ao ensino dessas lições nesse trimestre, precisamos de um reforço a mais. Exatamente pelo aquilo que eu já disse. Escola é feita de alunos e livros. O livro nós já temos, mas é bom que nós tenhamos outros livros para nos ajudar. Bom, irmãos, sendo assim, na primeira lição nós estudamos o advento do Espírito Santo no Pentecostes, o ato fundante, o evento fundante desse mover do Espírito na igreja, com a igreja, através da igreja. Na lição 2, nós estudamos a ideia do Espírito Santo como agente divino na igreja, tornando-a distinta do mundo na palavra santidade. Que a igreja do Senhor é chamada para estar no mundo, mas isso não implica jamais que ela venha a ser do mundo. Ela precisa ser distinta e não uma comunidade mista. Nesse aspecto, a igreja pode e até deve tolerar todos, receber todos, mas nunca, jamais tolerar tudo. Sob pena de ela se descaracterizar como igreja do Senhor. Daí a palavra santidade. Separados do mundo
para pertencer, para ser a parte do mundo, uma comunidade de caráter espiritual no mundo, mas distinta do mundo. Aí é o sentido da palavra eclesia, não é? Paulo falando aos presbíteros da igreja em Éfeso, no porto de Mileto, está registrado por Lucas em Atos 20. Ele deixa lá escrito: olhai por vós mesmos, como líderes da igreja, evidentemente, como aqueles que estão conduzindo, hão de continuar conduzindo o rebanho. Mas também olhai pelo rebanho sobre o qual Deus, o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. E a palavra igreja lá é exatamente esta, assembleia. Eclesia também é assembleia. E nós vimos que, desde o advento do Espírito Santo, estudado na lição de número 1, a efusão e a chegada do Espírito Santo se deu no fenômeno de línguas estranhas, mas línguas inteligíveis, ao ponto de os circunstantes e as pessoas lá em volta, alcançadas pelo barulho, o fenômeno do barulho das línguas, aproximarem-se do cenáculo e fazerem perguntas. Não são todos esses aí galileus? Aí já aponta, pastor Fernando, o senhor sabe disso melhor que a gente, para identificação. Não são todos esses aí galileus? A segunda pergunta, evidentemente isso é uma pergunta retórica, já carrega em si a sua resposta. Sim. Como, pois, os ouvimos eles falarem das grandezas de Deus em nossa própria língua? A terceira pergunta, ou uma outra pergunta, chega um pouco mais tarde lá no versículo 37, 36, 37, por ali de Atos 2, quando eles, ouvindo Pedro e os demais apóstolos, eu quero te chamar a atenção para esse verbo aqui, ouvindo, está lá assim, tendo eles ouvindo eles isso, diz outra versão, compungidos que ficaram em seus corações, perguntaram: que faremos, varões, irmãos? Penso que aqui, todas as vezes que a gente procurar e buscar, estudar, conhecer a pessoa do Espírito Santo, evidentemente a gente precisa voltar a esse evento fundante. Porque ele é uma ação do Espírito Santo registrada aqui no livro sagrado, e ele precisa continuar ao longo de todo o tempo. O modelo, o padrão, o paradigma. O que eu quero dizer com isso aqui? Introduzindo assim. Então, a ação do Espírito Santo, desde o primeiro momento, foi no sentido de comunicar, falar, fazer-se entendido, verbalizar, trazer compreensão via a comunicação. Olha, pastor Paulo Rosa Pires, isso já não estabelece uma questão que a gente precisa observar, se quisermos ficar no texto sagrado, ou respeitar o texto sagrado, para avaliar certas manifestações do Espírito Santo, que nesses últimos 80, mais 40 anos, com a ação do neopentecostalismo, ou de alguns movimentos do neopentecostalismo, tem trazido ou tem abraçado o sentido de desconstruir isso.
toda reunião em nome do Espírito Santo que não deixa alguma compreensão e não leva as pessoas a se compungirem e a confessar, a se render a Jesus Cristo, ao senhorio de Cristo, pode ser que não seja do Espírito Santo. Entendeu? Porque a função dele é exatamente, nós estudamos na primeira lição, embora fosse uma lição resumida, nosso presidente ensinou aqui. Ele citou, inclusive, eu estava sentado ali, citou aqui as palavras de Jesus registradas por João Evangelista, quando ele disse: olha, convém que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, ele vos conduzirá em toda a verdade, vos ensinará toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quando vos sentir. Ora, gente, isso são palavras de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E a meu juízo, excetuado qualquer exagero de minha parte, eu sei que eu cometo alguns exageros às vezes, isso estabelece que a função principal do Espírito Santo é prioritariamente, enfaticamente, deixa eu usar mais um advérbio aqui, eminentemente ensinadora. Daí a segunda lição fala da necessidade de estar permanentemente em vigilância, a fim de que a igreja não perca essa característica de distinção, pois ela é santa, separada lá do mundo, para pertencer aos senhores, exclusivamente aos senhores, não é? E é ouvir, é falar, é comunicar, fazer compreendido o evangelho da graça de Deus. E daí a gente chega à lição de hoje. Eu não vou especificamente falar da reforma enquanto movimento histórico. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, até porque penso que a ideia geral do trimestre é nos chamar a essa percepção desse agir permanente, constante do Espírito Santo na igreja e pela igreja, exatamente no sentido de capacitá-la a ser de fato a igreja do Senhor Jesus. Em função de que o século XV, XVI, mais especificamente, fora tomado por N desvios da verdade, heresias as mais absurdas possíveis, aquilo que era chamado de igreja institucional. Na lição 2, a lição fez referência ao bispo de Alexandria, Orígenes, que lá já no segundo século, por ali, já questionava, ou já avisava, pelo Espírito Santo, o perigo da exagerada institucionalização da fé. E aí, eu sou pentecostal, porque falo línguas estranhas, acredito na atualidade dos dons espirituais, sim, mas sou pentecostal por muito mais do que isso. Meu pentecostalismo não pode reduzir a isso. E embora, como pentecostal, eu esteja e eu estou no pentecostalismo, eu não quero permitir que o pentecostalismo, como instituição, engesse o mover do Espírito, que aí não é movimento mais. Eis a razão do que aconteceu a reforma. Porque todo ismo é perigoso, gente. Todo ismo é uma estrutura legítima e necessária, montada, orquestrada, organizada em algum momento para beneficiar o reino de Deus, mas de repente, amanhã ou depois, ou daqui a um tempo, é preciso mudar aquele ismo. Porque todo ismo, inclusive o cristianismo, tem suas deficiências. Porque se a gente ficar muito apenas no ismo, vai engessar o mover do Espírito, e de repente a gente já não é mais igreja do mover do Espírito.
Foi isso que levou, por exemplo, esses pré-reformadores, e mesmo os reformadores aqui colocados, aqui elencados, a reagir contra aquela situação, não é? E veja bem, a reforma protestante foi de fato um retorno às Escrituras e um reavivamento da fé, operado inicialmente em algumas pessoas abertas a esse mover do Espírito, para posteriormente atingir, alcançar a instituição religiosa de então, daquele tempo. Não é? E por que houve aquela necessidade? Ou seja, houve aquela situação de confusão, de desgaste, ou seja, da própria igreja, e a heresia, os desvios e toda aquela corrupção geral que graçou assustadoramente naquele tempo, exatamente por ter perdido a vigilância que o Espírito Santo, por meio do Evangelho, da palavra do Evangelho, quer gerar em cada um de nós, para que nós nunca afastemos daqui. Eu quero voltar à lição número 1. Nas palavras de Jesus foi: Ele vos fará lembrar, vos ensinará, vos guiará, vos conduzirá na verdade. E deixa eu dizer algo aqui aos amados irmãos. Não há conflito, beligerância, contraste entre ser cheio do Espírito Santo e buscar o conhecimento da palavra de Deus, que é um dos erros, ou um dos desvios, que ao longo desses últimos anos tem gerado em algumas pessoas. Pessoas pensam assim: para que eu seja cheio do Espírito Santo e usado pelo Espírito, eu tenho que quase cometer um suicídio intelectual e abortar a minha capacidade de entendimento, pensando que o Espírito da verdade, o que inspirou as Escrituras, o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade, é um patrocinador da obtusidade, da mente cega. Não, senhor. Não tem incompatibilidade entre ser cheio do Espírito Santo e ser pentecostal, permanentemente avivado, e ter conhecimento, especialmente conhecimento das Escrituras Sagradas, porque Ele é o Espírito, o Deus que nos foi enviado para conduzir a igreja nesse crescimento, nesse conhecimento. Não foi Jesus que falou? Ele vos ensinará. E ensina algumas coisinhas? Não, Ele vos ensinará todas as coisas. Ora, só que isso da nossa parte, a gente precisa do quê? De estar permanentemente vigilante, pois Ele vai sempre nos conduzir à palavra. Volto aqui, eu vou fazer essas 3 lições, tentar para a gente entender um pouco mais o objetivo ou os objetivos da lição de hoje. Era o genuíno manifestar do Espírito Santo. Atos 2. A gente sabe de cor o texto lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, com que dizendo, sem controle, sem manipulação, sem agendamento. De repente. E como é que avalia o de repente? Como é que controla o de repente? Principalmente um de repente que vem da parte de Deus. De repente, ouviu-se o som. Veio do céu, na verdade. Veio do céu. Um som. E som já implica audição, né? Audição já implica o quê? Ouvir. Ouvir implica entender, decodificar, compreender. Gente, no ato fundante, no primeiro ato, de repente, veio do céu um som, como? De um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam sentados, e de repente, foram vistos por eles. Lá não tem, evidentemente não repete a palavra de repente. E foram vistas por eles línguas repartidas como que é de fogo. Línguas, o que é língua? Fala de
verbalização, comunicação. Não tem comunicação se não houver inteligibilidade, compreensão entre o agente comunicador, o receptor da comunicação e o conteúdo a ser comunicado. E o conteúdo que o Espírito Santo quer comunicar é exatamente o evangelho que estava faltando agora nos dias da reforma. Havia misturado tanto, corrompido tanto, que tinha igreja, mas não tinha mais evangelho. Tinha instituição religiosa, mas não tinha evangelho. Não é? Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Que o Espírito, no ato fundante, no evento inicial, não havia aquela compreensão do recebimento do poder e da ação do Espírito Santo via osmose. Pensa, não, pega aí que você vai... Não, senhor, não, senhor. A porção foi para cada um, para cada um. Claro que não é assunto da aula de hoje, e quiçá nem talvez uma outra aula nesse trimestre, mas isso já é para evitar o erro chamado do psiquipanteísmo. Sabe o que é o psiquipanteísmo? É uma tendência que tomou conta de alguns grupos do pentecostalismo, por exemplo, nesses últimos 30 anos, de imaginar que a manifestação do Espírito não é necessariamente e fundamentalmente para trazer compreensão. É um controle determinado ambiente pelo condicionamento psicológico coletivo. Entra no barulho que logo você também está em êxtase e pessoas que participam de eventos do Espírito ou tal, e se perguntam, por que você entendeu? Não entendi nada. Mas que foi bom, foi bom. Mas como é que foi bom se você não entendeu? Porque o Espírito Santo, a função dele é ensinar, conduzir, guiar na verdade. E o ato fundante foi falar, línguas, verbalizar, ouvir um som. E o evento, o fenômeno mais percebido então, foi línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos também começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Gente, em nome de Jesus, vamos pedir ao Espírito Santo, neste trimestre, que nos faça perceber essas verdades aqui. Sem anular aquilo que é bom, legítimo, próprio da nossa cultura, eu vou botar entre aspas a palavra cultura, pentecostalista, mas muito do pentecostalismo institucionalmente existente há alguns anos, já não tem muito a ver com o movimento pentecostal, como descrito aqui. Está entendendo? Mas é por isso que a gente vem para a escola. A gente não pode vir para a escola para sentar a poeira no fundo do copo, pastor Abraão, e deixar do jeito que está, para ver como é que fica. O ensino da Bíblia e do Evangelho tem que ser permanentemente, constantemente perturbador, mobilizador. A gente não analisa a Bíblia, ou estuda a Bíblia, e se entrega a ela, e vem à casa do Senhor, para encontrar algum texto que ajuda a gente a nós nos acomodarmos no nosso esquemazinho religioso, institucional, funcional, montadinho e funcionando. Não é não, senhor. Razão porque vêm os reformadores e veio a reforma protestante com todo esse agir aqui, exatamente porque institucionalmente estava funcionando legal, gente. Para que você... Por isso que Lutero, está aqui citado John Wycliffe, John Hus, e Girolamo Savonarola, foram tidos como perturbadores. Essa gente não presta. Não presta para quem? Para o instituído, para o movimento, para o institucionalizado. Porque a ideologia é, deixa do jeito que está para ver como é que fica. E vai ficando.
Mas o Espírito de Deus, nesse agir constante, é sempre no sentido de trazer renovação, transformação, alterar situações e nos tirar da acomodação para nos conduzir em permanente crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. Está percebendo a linha? E aí, faltou alguma medida de vigilância lá. E Deus levanta então esses homens. Aqui cito 3, existiam muitos outros. John Wycliffe, John Hus e Girolamo ou Jerônimo Savonarola. São tidos aqui na nossa lição como os pré-reformadores. Eu quero reforçar essa ideia. A reforma protestante foi um legítimo mover do Espírito Santo. No final do século XV, início do século XVI. Visando trazer de volta à igreja do Senhor a centralidade das Escrituras, e todas as vezes que a gente volta às Escrituras, por causa daquela máxima, que ela é a nossa fonte, a nossa regra de fé e prática, obviamente ela vai questionar coisas minhas, coisas nossas. E aquele movimento se espalhou, a gente sabe disso. Veja bem, mas eu disse que foi um agir do Espírito Santo inicialmente naquelas pessoas, indivíduos, mas posteriormente na estrutura, E eu penso, pastor Sebastião Lima, que já deixou isso registrado, ou consignado, profetizado, quando ele falou assim: cuidado, não se deve botar remendo novo em vestido velho. Cuidado, para não botar vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo tende no processo da fermentação, a arrebentar o odre velho e derrama e perde-se o vinho. Pode ser que, de repente, alguns movimentos acontecendo ao longo desses 80 anos, sejam odres arrebentando, porque não suporta o vinho novo de Deus. Estruturas ideológicas, religiosas, filosóficas se arrebentando, pois não suporta o agir de Deus. E Jesus falou, e não é inteligente, não é bom para vocês colocar vinho novo em odre velho. Então, foi de fato um reavivamento, pois que o Espírito Santo conduziu, inicialmente, repito, a partir daqueles homens, a igreja ao retorno às Escrituras, e que implicou necessariamente naquele momento de um rompimento com o sistema religioso vigente, a fim de que agora o Espírito Santo tivesse liberdade para atuar para além das estruturas institucionais religiosas montadas naquele tempo. Eu vejo isso na Bíblia, pastor Samuel, desde o Antigo Testamento. Veja bem, Jacó não é o herdeiro da bênção de Deus? Filho de Isaac, neto de Abraão. Naquela economia patriarcal, era ali que o agir de Deus estava concentrado. Na família, o pai era o sacerdote, a economia sacerdotal, ou seja, a economia patriarcal, fazia do pai o sacerdote, eles eram herdeiros da bênção de Deus. Mas de repente, Gênesis 37:5 diz que teve José um sonho. José começou a ver coisas da parte de Deus para além daquilo que podia ser estar limitado, circunscrito ao limite da instituição patriarcal sacerdotal de Jacó.
Os irmãos já foram logo azedando o capim no bucho com José e perseguindo o menino e tal. E certa altura ele contou também para o pai: olha, e eu tive um sonho agora, não é só de 11 feixes curvando e tal. Eu vi também o sol e a lua e 11 estrelas se curvando. O Jacó falou assim: você tem longe demais, menino. Porventura até eu e sua mãe vamos dobrar diante de você? Eles não percebem. Aí Deus tira a bênção da casa sacerdotal de Jacó e leva para abençoar um palácio pagão. E é Jacó que tem que reunir os cacarecos e ir para lá para não morrer de fome. Porque Deus não tem compromisso com as nossas estruturas. Quando Jacó percebeu, a bênção de Deus já não estava mais na tendazinha limitada dele, estava abençoando um palácio pagão, e o faraó, e o Potifar, e gente pagã, e abençoada, e sendo rica, prosperando, e a bênção está lá. O Jacó tem que reunir os cacarecos e correr para lá, para não morrer de fome. Sabe por quê? Porque o movimento do Espírito você não controla, meu irmão. Ele é Deus. Você não pode privatizá-lo, patenteá-lo, porque desde o início ele vem do céu, ele é incontrolável. E ele não respeita as nossas construções. Especialmente quando as nossas construções não estão mais fundadas aqui. Aí o Wycliffe, sua maior contribuição foi no discurso de condenação à extremada corrupção do clero daquela época. A gente pensa assim: ah não, Deus está conosco, está tudo funcionando. Eu vou dizer uma coisa aqui, com toda a responsabilidade. E assumo todas as consequências do que digo. Porque o que eu falo precisa vazar das minhas convicções. Uma das áreas mais deficitárias do mundo evangélico como um todo hoje, mas especificamente do movimento pentecostal, é que nós deixamos de primar pela ética. Gente que vem entre nós por faltar orientação, que manifesta, eu vou até entre aspas, dotações de poder e dons espirituais, não importa se ele seja picareta ou mau caráter, a gente entrega o culto para ele. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é perfeito, eu não sou, ninguém aqui é. Mas por ser o Espírito da verdade, esse Espírito não vai transigir valores morais e espirituais. Tenha cuidado. Por isso que também Paulo vai orientar a manifestação desse Espírito através dos dons e obras lá em 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, e pede que nós tenhamos dentre os dons exercitados entre nós, tenhamos também o dom do discernimento de espírito. E olha lá que você vai olhar na sua casa, Espírito está lá com letra minúscula. Não está falando do Espírito de Deus, nem o Espírito do capiroto, nem o Espírito seu ou o meu, Espírito humano. Está falando, cuidado, perceba a motivação. Vocês têm um elemento de avaliação, aqui o critério, a verdade está aqui, Mas hoje qualquer manifestação evocada e dita em nome do Espírito Santo, a gente não exige comportamento bíblico, ou seja, comportamento ético cristão caracterizado pela santidade. A diferença. Wycliffe condenou acentuadamente John Hus. A sua grande contribuição foi a defesa da fé evangélica, vendo que aquele sistema estava muito distante da proposta do Evangelho. Ele, nas suas mensagens de proclamação, ele veio resgatar a centralidade da fé evangélica, denunciando, inclusive, o princípio da autoridade que a igreja papal, o clero papal, reivindicava sobre si.
criando os dogmas, as encíclicas papais, lendo apressadamente textos como aquele de pastor Paulo Rosa Pires, de Mateus 18, onde diz assim: tudo aquilo que ligares no céu, na terra, será desligado no céu. Tudo que vocês desligares aí na terra, será desligado no céu. Eles não foram, pastor Fernando, ao texto, a ideia do texto, ao tempo verbal, pelo menos ali. O texto, Jesus está falando de disciplina. Se aquele que tratar você manda lá, se ele não te ouvir, vai mais 2 ou 3. Se ele não te ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, por decisão dele, considera o publicano e pecador. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está dizendo agora: fique atento, tenha discernimento, mantenha-se submisso ao Evangelho, para vocês não desligarem aí o que não terá sido desligado aqui, porque é o céu que manda aqui, não é aqui que manda lá. E absolutizou tanto isso que virou anarquia. Aí vem John Hus e prega contra isso. Mas quem é? O Espírito Santo nele, por ele e através dele. Mas vamos partir para a conclusão. Já a grande contribuição do Savonarola, que atuou muito na Itália, sede da cúria papal, da igreja institucional daquela época, foi exatamente denunciar, levantar a sua voz contra a imoralidade da cúpula papal e clerical daqueles dias. Aí a gente já sabe, não precisa nem repetir. Após os pré-reformadores vieram 3: Lutero, Ulrico Zwingli na Suíça e mais tarde João Calvino na França, um advogado francês, filho da Renascença. Eu penso isso, o Espírito Santo às vezes trabalha a maioria de nós, ao estudarmos a reforma, historicamente, sociologicamente, até politicamente, temos dificuldade de admitir que o renascimento filosófico, a redescoberta dos escritos dos clássicos gregos, ajudou muito, do ponto de vista do aspecto social, para o início, a exposição e o desenvolvimento das verdades da reforma. Lutero, por exemplo, foi impactado por Romanos capítulo 1, versículo 17, depois de ter lido o Novo Testamento de Herado de Roterdã, que era um filósofo renascentista. Ele que vivia em crise pessoal, quanto à salvação e o perdão dos seus pecados, ao chegar em Romanos 1,17, falou assim: eu nunca mais vou subir as escadarias da Catedral de São Pedro até meu joelho sangrar, porque ele entendeu que o justo viverá pela fé, que a justiça de Deus se manifesta, se revela no Evangelho e pelo Evangelho. Então não é pelo mérito, por alguma coisa que eu faça. Mas aí, encerrando, o item 3 vai falar, e eu até mudei um pouquinho a ideia aqui, as causas como desencadeadoras, desencadeantes, aquilo que desencadeou, e as implicações da reforma protestante. Escute, eu vou ler aqui para encerrar. Inquestionavelmente, eu fiz questão de começar essa frase com este advérbio. Inquestionavelmente, o Espírito Santo agiu de forma admirável na vida daqueles homens, tanto os pré-reformadores, quanto de Lutero e Ulrico Zwingli, e também João Calvino, no caso João Calvino, a sua maior contribuição foi pela escrita, a literatura e a formatização, sistematização daquelas verdades que agora precisavam ser formatadas contra toda aquela cosmovisão vigente há 1000 anos aproximadamente, desde o fim do quinto século, quarto século, início do quinto, com o fim da era patrística e o início da Idade Média, da Baixa Idade Média especificamente falando. Precisava sistematizar. Olha bem, foi um agir do Espírito Santo na vida desses homens, que primeiramente os conduziu à vida de piedade. Eu quero chamar a atenção para isso aqui.
a palavra piedade no Novo Testamento, especialmente nas cartas pastorais de Paulo, é uma palavra enfática. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero admitir que nós vamos aceitar passivamente a ideia de meramente agentes funcionais e performáticos da obra de Deus, pessoas que não tenham piedade na vida. Primeiro precisa ser crente, para depois ser obreiro. Piedade. Piedade. Mas também depois de torná-los pessoas pias, crentes, os conduziu em submissão à autoridade das Escrituras, embora vivesse num tempo de terríveis desvios doutrinários. Enquanto movimento de retorno à centralidade do Evangelho, a reforma foi também uma poderosa operação do Espírito Santo, no sentido de levar os reformadores a perceberem que o sistema religioso vigente estava profundamente corrompido e desviado da verdade. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos estudando sobre o mover do Espírito Santo. Não precisamos ir longe. Eu trouxe esses 2 livros para sugerir a quem interessa possa. Mas não precisa nem aqui. Vai para a Bíblia. Vamos nos debruçar sobre o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas. Das 21 epístolas, 19 estão aqui para corrigir algum erro, um desvio doutrinário, ou vacinar a igreja contra um erro que estava se avizinhando. E hoje a gente quer tudo ficar só no positivo, né? A gente não quer botar o dedo no negativo e denunciar, para o capiroto pegar a mala dele e picar a mula de entre nós. Aí eu pego a Bíblia Sagrada, o Atos dos Apóstolos, que descreve isso, fico pensando, pastor Paulo Rosa Pires, por que Deus agiu com aquela radicalidade com o irmão Ananias e Safira? Era o tempo da graça, gente. Nadab e Abiú morreram lá no tabernáculo, ok, era da lei, é da radicalidade, aquela coisa. Agora no tempo da graça, uma alegria total do Espírito Santo, e um mover, e veio o irmão Ananias por culto, e sai no caixão. Diz que 3 horas depois, chega a irmã Safira, acho que ela veio para a reunião do ciclo de oração, um pouquinho mais tarde. O Pedro olhou para ela e falou: irmã Safira, conta para mim, e seja verdadeira, que o Espírito é da verdade. Como é que é essa história da venda da terra e tal, desse negócio aqui? Não era questão da terra, do dinheiro dado ou deixado de dar. Não é essa a questão. É que o santo é da verdade, ele não tolerava e não tolerou a mentira. Especialmente a mentira de desígnio. Sou uma Safira. Acho que ele falou aos pés dos rapazes que levou o corpo do seu marido. Vai levar o seu também, Tibluque. Da ideia que parece que ele falou: não vai ter velório, que aqui a igreja não vai gastar vela com defunto ruim. Leva também, sepulta. Eu fico pensando, mas sabe por que Deus agiu assim? Porque o Pedro do lado de cada mesa não estava comprometido com o funcional, estava comprometido com o espiritual. E não foi Deus que matou Ananias e Safira também não, em última instância, numa análise mais profunda. Quem expeliu Ananias e Safira foi a saúde da igreja. Está dito lá: aqueles que usam de engano não permanecerão onde? Na congregação do justo. Se está permanecendo, nós precisamos corajosamente perguntar: a congregação ainda é justa? Porque se for, não fica não. Se a congregação for justa, o que usa de engano não fica.
Fica de pé todos vocês. O pastor já chegou aqui e falou assim: para logo, rapaz. E eu já estou parando. Todos vocês, por favor, em pés. Gente, eu penso que é por aí que o Espírito Santo quer nos conduzir. Amém? E por último aqui, como consequência daquele agir do Espírito Santo, nos reformadores e no movimento da reforma, aconteceu então um retorno ao Evangelho. E aquelas pessoas estavam esmagadas sob o peso da idolatria, da escravidão, da ignorância, cegueira espiritual. Voltaram à Bíblia. Como é que pode, pastor Wilson? Jesus determina ir de ensinar e fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas as coisas. Como é que vai ensinar o Evangelho para um povo que mal fala português, fazendo uma missa em latim e o padre de costa? Não quer ensinar mesmo aí? Não quer ensinar mesmo aí? É esse o sistema. Deixa eu dizer para os senhores, Deus nunca é pelo patrocínio da ignorância, da obtusidade. Deus é Deus da luz. Está no Salmo 119, 176 versículos do Salmo 119. Apenas um não fala da Bíblia usando sinônimos. Lá tem os 130, a exposição das tuas palavras, dá o quê? Luz. E essa luz implica em entendimento. Ao simples, ao ignorante. Por isso que o Evangelho é revolucionário. Quem vem para o Evangelho, por isso que a reforma, com o movimento do Espírito, fez o que fez na Europa e no mundo. Porque quebrou o espírito da ignorância, da obtusidade, da imbecilidade, do encabrestamento. Pai querido, nós estamos, neste trimestre especial, estudando essas lições sobre o mover do Espírito Santo. O Deus que habita, não apenas entre nós, mas o Deus que habita em nós. Aleluia. O Senhor prometeu naquele dia longínquo, lá nas paragens da Palestina, que Ele não viria apenas para estar conosco, nem para estar entre nós, mas Ele viria para estar em nós, habitar em nós. Que o nosso coração seja morada deste Espírito Santo. Que a nossa mente seja iluminada por esse Espírito Santo. Que esse habitar do Espírito Santo na minha vida, na nossa vida, não só hoje, enquanto estudamos essas lições, não nesses dias, mas em toda a caminhada da vida, nos leve de volta para as Escrituras Sagradas. Espírito de Deus, eu peço ao Senhor mais uma vez na manhã deste domingo, derrama em nossos corações uma aptidão maior pela sua palavra, a fim de que nós voltemos a nos encantar com a clareza, a beleza do Evangelho, da graça de Deus, a fim de que nós voltemos outra vez a nos embebedar desta verdade do Evangelho, para que a Bíblia não se torne para mim, nem para nenhum dos seus filhos aqui, um livro obsoleto, arcaico, vencido, empoeirado na estante da nossa sala, mas que seja o livro de Deus, o mapa da nossa peregrinação, a bússola da nossa jornada, da nossa navegação, pois o nosso alvo é como o povo do Senhor, igreja do Senhor, morada e habitação do seu Espírito Santo, nos dirigirmos, ou sermos dirigidos pelo seu Espírito Santo, a fim de que nunca percamos o norte. Aleluia.
para que o nosso barco existencial, o barco da nossa fé, não se naufrague em meio a uma revolta da existência, mas que a sua palavra seja farol de Deus erguido sobre a montanha, permanentemente apontar-nos o caminho reto. Que nós jamais desviemos, Pai, do Evangelho. Que não haja em nós nenhuma pretensão meramente nossa, de queremos ser depositários ou donos da verdade, mas nós que estejamos sempre abertos ao ensinar, ao ensino do seu Espírito Santo, pois ele veio para nos guiar na verdade, nos conduzir na verdade e nos ensinar toda a verdade. É isso que precisamos desses tempos finais da sua igreja, e nós vamos estar abertos a isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Sente-se.